Oi, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista. Espero poder conseguir tirar a tua dúvida e resolver esse teu problema. E se não for pedir muito, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e de dar aquele joinha para que a gente consiga impactar o maior número possível de pessoas. E se você quer saber desse assunto e de muitos outros de maneira aprofundada, não deixe de se inscrever no meu evento que vai acontecer de forma gratuita no link que está aqui embaixo do nosso vídeo. Então, quais que são as causas que fazem problemas de saúde que causam esse problema? Então, tem uma questão focal ou arterial, que é problemas da chegada de sangue do pênis, e a questão da composição da túnica vulgínea, que é aquela onde armazena o sangue que chega no pênis. Então, com essa questão da composição, a gente fala principalmente da questão da doença de Peyronie, tá? Que eu vou explicar depois do que se trata esse problema. Tem a questão ainda endocrinológica, certo? Então são problemas hormonais que podem levar o paciente a ter esse problema. Tem a questão neurológica, que são problemas na tua cabeça, são problemas na tua coluna, são problemas que aconteceram com você nessa parte dos seus nervos, vamos dizer assim, que podem estar causando esse problema. Tem a questão dos efeitos colaterais relacionados a alguns tipos de medicamentos, que a gente vai comentar quais que são os medicamentos mais implicados nessa ocorrência. Então, se você estiver usando algum medicamento que eu vou comentar aqui na live, pode ser por conta disso que você esteja causando esse problema. E, no fim, a gente vai falar da questão de problemas emocionais, questão da depressão, questão da ansiedade, que podem falar a respeito disso, tá? E aí a gente vai dar uma faladinha a respeito de conflitos com a parceira, problemas de ordem do relacionamento, que podem também ter um impacto significativo nessa questão da disfunção erétil. Então vamos começar agora nas causas, assim, talvez a mais comum delas, talvez a mais importante, que são as causas relacionadas à chegada de sangue do pênis, que são as causas arteriais, e as causas relacionadas à constituição do pênis, que é da túnica que armazena esse sangue, principalmente da doença de Peyronie, tá? Então o que a gente sabe a respeito desses problemas de saúde, tá? Então a gente sabe que para que você tenha uma boa ereção, é necessário que tenha uma boa quantidade de sangue que chegue no seu órgão genital. E qualquer doença que motive que exista um impedimento da chegada desse sangue vai acabar prejudicando a sua ereção, certo? Então, qualquer doença que cause uma obstrução da chegada desse sangue pode ser a responsável por essa dificuldade de você ter a ereção. Só que em pacientes jovens, essas doenças, vamos dizer assim, que causam esses tipos de entupimentos desses vasos sanguíneos não são muito comuns, mas nem por isso elas deixam de acontecer, certo? Então, o que a gente sabe nessa hora? Que pacientes jovens, mesmo jovens, eles podem ter a questão do seu colesterol elevado, pode ter a questão dos seus triglicerídeos elevados, pode até mesmo ter um quadro de pré-diabetes, que são todas doenças que prejudicam a chegada de sangue no pênis, certo? E existe ainda a questão de microtraumatismos que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, uma situação bastante especial, essa questão de pequenos traumatismos que vão machucando as artérias aqui da pelve, que a parte de baixo da barriga que leva sangue do pênis, são a questão dos ciclistas, correto? Então, ciclistas, por permanecerem muito tempo ali sentados no selim, esse fato de permanecerem todo esse tempo sentado, machuca essas artérias que levam sangue no pênis. E essas pequenas machucaduras que vão acontecendo ao longo do tempo, podem ser as responsáveis por esse problema de ereção que esse homem esteja passando, tá? Então essa condição é uma coisa que realmente acontece nessa hora e deve ser investigado nessa questão. Então, uma das coisas que você deve perguntar é se esse homem anda de bicicleta, se esse homem, por exemplo, tem uma questão de atividade relacionada a isso. Outra coisa que a gente sempre pergunta é se já houve algum trauma na região pélvica, por exemplo, esse homem já teve alguma queda, cavaleiro, caiu algum cavalete, ou se esse homem, por exemplo, teve alguma batida, às vezes uma pancada de uma bolada forte, algum chute no futebol, que também tenha machucado alguma artéria que leva sangue do pênis e possa ser a responsável por esse problema. Então, tudo isso deve ser investigado.
E outra coisa que a gente deve se deter no momento da consulta é a medida da pressão do sangue, a medida da pressão arterial, tá? Que níveis elevados de pressão arterial podem dizer que o paciente já está começando a ter um certo grau de entupimento das artérias do seu corpo, tá? Então, um dos primeiros indicativos de problemas de deposição de gordura nas artérias do seu corpo é a questão da pressão alta, correto? Por isso que essa é uma das primeiras coisas que devem ser avaliadas nessa hora, tá? Então, a questão vascular envolve a chegada de sangue do pênis e doenças que causem esse tipo de dificuldade, tais como colesterol elevado, triglicerídeos, questão do diabetes e a questão de traumatismos que aconteçam nessa região, seja andar de moto, quedas, chutes na região genital, podem comprometer a chegada de sangue no pênis, tá? Então, todas essas doenças devem ser investigadas nesse tipo de paciente e devem ser descartadas nessa hora, tá? E falando agora da constituição do pênis, tá? Então, existe uma doença chamada de doença de Peyronie, que é uma doença que ela cria uma placa nessa túnica albugínea que reveste a parte de dentro do pênis e que esse sangue fica armazenado, tá? Então, se existe essa placa que se forma, e essa placa geralmente é formada pelo quê? Por pequenos traumatismos que vão acontecendo na região genital desse homem, principalmente na hora das relações sexuais. Então forma uma placa que se calcifica nessa túnica albugínea. E para que você sustente a ereção, quando o pênis fica endurecido, ele precisa fechar as veias que vão drenar esse sangue que está ali dentro do pênis. Logo, se essa doença que atinge essa túnica, ela acaba comprometendo essa porção, que é essa túnica, ela não vai permitir que essas veias fechem corretamente. E quando essas veias não fecham corretamente, que elas não ficam comprimidas para impedir o escape de sangue, o que acontece? O homem não consegue sustentar a sua ereção. Então, a questão da doença de Peyronie também é uma condição que deve ser avaliada nessa hora. Como é que a gente avalia isso? A gente deve apalpar o pênis desse homem jovem, desde a ponta, que pode dar em qualquer parte do pênis, até a base do pênis, até o início ali do pênis, pois isso acaba também dificultando a questão de manter, principalmente de sustentar a ereção, porque essas veias elas não fecham direito e o sangue acaba escapando. Você precisa que o sangue fique aprisionado no momento da ereção. E se esse sangue escapa, o pênis nunca vai conseguir ficar bem rígido nessa hora. Certo? Então a gente precisa avaliar essa questão. E vocês podem estar perguntando, mas isso aqui só acontece em homens de mais idade. Sim, a ocorrência de doença de Peyronie é uma doença que costuma acontecer em grupos etários de mais idade, mas estima-se que até 30% dos casos de doença de Peyronie possam acontecer nessa faixa etária de homens abaixo dos 40 anos de idade. Então isso também é uma coisa que deve ser avaliada nessa hora, tá? Então que a gente separa a primeira parte. Então a gente falou de problemas que dificultam a chegada de sangue no pênis e problemas de constituição dessa túnica que aprisiona esse sangue para manter a ereção. E o principal representante disso é a questão da doença de Peyronie, tá?